Abrindo a meditação da noite, utilizamos a mensagem de André Luiz. Tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias cristalizações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer ao culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial, dentro da própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que um dia, no Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores. Mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Sigamos com o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5. Não separeis o que Deus uniu. Divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma circunstância. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio tem como objetivo unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não, disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu desperdiceis as vossas mulheres? Isso significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única finalidade do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões baseadas na simpatia
e não na vaidade e na ambição. Não dava motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe. Especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Deve-se, porém, levar em conta os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir um uso bárbaro. Precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou na desonra que resultaria na proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil, substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do tempo. Boa noite a todos, que a paz de Deus permaneça no meio de nós. As reflexões do referido Evangelho, vimos que o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Também não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Dentro dessas assertivas, vamos considerar que a lei divina não é encarada nos casamentos de interesses sociais, nem por interesses financeiros ou por qualquer conveniência, onde o afeto, o amor, não é levado em conta, descaracterizando, é claro, a finalidade primeira do casamento. E que finalidade primeira seria essa? Claro que a formação de uma família onde pais e filhos, ligados pelos laços espirituais, continuam um processo evolutivo a que todos estão sujeitos, através do apoio, da solidariedade, da fraternidade, que facilitarão a tarefa de cada um na continuidade de desenvolver, sublimar os melhores sentimentos, sentimentos mais nobres que todos trazem em sua essência espiritual, a lei divina. Quando bem entendida, ambos estarão muito bem sintonizados e superando todas as dificuldades que possam surgir. Claro que se não houver essa reciprocidade, essa sintonia, mais do que justo aplicar a lei terrena, todavia que não se guarde mágoas ou azedumes, mas que continuem se respeitando como irmãos. Por sinal, um ponto muito importante como parte dos filhos do Criador, considerando também que a lei divina é a lei de amor ao próximo como a si mesmo. Com certeza temos muitos exemplos de relacionamentos quase difíceis, mas existindo um pouco de amor, de simpatia, uma significativa noção de dever por parte de um dos cônjuges, esse faz, então, de tudo para que se tenha paciência, tolerância, às vezes até renúncia. Com certeza, sempre na esperança de se melhorar quanto às dificuldades que venham a surgir. Kardec narra que nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento quando afirmou que Moisés mandou o homem dar carta de alforria à sua mulher, repudiando-a pela dureza de vossos corações, que não faziam como muitos ainda hoje não fazem do amor à base dos casamentos. Outro ponto a destacar é que quando Jesus diz que o repúdio à mulher pode verificar-se em caso de adultério, o faz sabendo que onde existe uma afeição recíproca não existe o próprio adultério. Ao mesmo tempo, ao assim admitir, está abrandando uma lei então vigente da morte por lapidação da mulher adúltera. Substitui uma lei civil por outra, que, como todas as leis dessa natureza, sofreria transformações no decorrer do tempo. Saibamos também que o Espiritismo admite o divórcio como última solução nos difíceis relacionamentos conjugais.
onde não está presente o amor, para evitar males maiores e propiciar aos cônjuges e filhos novas oportunidades de uma melhor qualidade de vida. Dentro dessas reflexões, vem-nos à mente o quanto a mulher precisou lutar para ser considerada um ser humano. E é nesse sentido, com a vinda do Mestre, trazendo os seus ensinamentos, através deste evangelho de transformação interior de cada um, é que os homens e mulheres, hoje, bem melhores, compreendem e bem esta lei de amor, de justiça e de caridade. Sabendo, sim, que podem conviver, mas em harmonia. Sigamos com Jesus. Muita paz. Senhor Jesus, finalizando o ensinamento benéfico do Evangelho de Jesus, pedimos que abençoeis as águas que estão sobre as nossas mesas, em pequenos vasos de cristal ou de cobre, qualquer que seja, sempre esperam deter energias preciosas vindas de tua luz, do teu amor, da tua energia. Então, Senhor, neste momento em que agradecidos estamos pelo dia que passou, pela vida, pelo pão, por nossos parentes e amigos que se recuperaram de suas enfermidades, acreditando na vossa bênção e na tua energia, muitos deles aproveitando as águas fluidificadas para refazimento de suas forças. E por nossa vez aqui estamos, Senhor, esperando da tua messe divina essas energias santificadas que recaiam nos humildes vasos de todos os lares, nos hospitais, nas casas de detenção, nas creches e até, Senhor Jesus, nas fontes públicas, onde o povo ainda aproveita pequenas gotas para descendentar sua sede. Que elas sejam purificadas e mantidas em ação permanente de refazimento. Agradecidos estamos, Senhor, por todas essas luzes que recaem sobre as nossas águas, purificando-as. Estamos certos, Senhor, que cada dia que se passa, a vossa infinita misericórdia, em alerta, juntamente com os vossos mensageiros, aqui estão para remodelar, remodificar, reconduzir as águas do planeta tão deterioradas pela ganância do homem, que elas possam serem purificadas e elementos que causam enfermidades e sofrimentos possam ser diluídas no ozônio da espiritualidade superior e possa reinar para todos os necessitados aquela energia benfazeja. Muito obrigado, Senhor, e que esta noite seja de paz e que essas águas purificadas ingeridas possam produzir efeitos calmantes para todos aqueles que têm dificuldade de dormir. Muito obrigado, Senhor, e que a noite possa ser de paz para todos nós, encarnados e desencarnados.